Olá, aqui é a Aressa, arte educadora, e dando continuidade ao tema introduzido sobre a diversidade cultural brasileira, nas últimas semanas eu tenho apresentado semanalmente para vocês algumas das manifestações da cultura popular brasileira como forma de exemplificar essa diversidade manifesta nas mais diferentes formas, nas mais diferentes linguagens, incluindo as artísticas. E na semana passada eu trouxe para vocês a Folia de Reis. E nessa semana eu apresento o jongo. Conhecido também pelos nomes de tambu, caxambu ou batuque, o jongo é uma manifestação cultural afro-brasileira e tem suas raízes nos saberes, ritos e crenças dos povos africanos, principalmente os de origem banto, escravizados, arrancados dos diversos países da África e para cá trazidos de forma desumana pelos portugueses colonizadores. O jongo é uma forma de expressão que une a tríade cantar, dançar, batucar, ou seja, a percussão de tambores, a dança coletiva em roda e os elementos mágico-poéticos expressos através dos versos cantados, mais conhecidos como pontos, que podem ser tocados e cantados de diferentes formas, de acordo com a comunidade que o pratica. Tradicionalmente, o jongo era cantado e dançado pelos povos africanos que aqui em território brasileiro trabalhavam nas plantações de café na região sudeste, principalmente nas cidades banhadas pelo Rio Paraíba do Sul, uma região que ficou conhecida como Vale do Paraíba ou Vale do Café, porque essa região concentrava as fazendas de café do período colonial. Hoje, ele é encontrado em cidades como Rio de Janeiro, na Serrinha, Barra do Piraí, Pinheiral, Quissamã, Piquete, Guaratinguetá, São Mateus, Angra dos Reis, no Quilombo da Fazenda São José, em Valença, entre outras localidades. As rodas de jongo geralmente acontecem em espaços públicos ou também nas sedes dos grupos jongueiros. Pode acontecer também em quintais, subúrbios, em comunidades de zonas rurais ou cidades do interior, quilombos, principalmente em datas como 13 de maio, que é o dia da abolição da escravatura, 20 de novembro, que é o dia da consciência negra, que são datas simbólicas de luta. Mas também acontece em festividades dedicadas a santos católicos, como, por exemplo, a festa de Santana, e também a divindades afro-brasileiras, além de outros contextos. O jongo é uma forma de manter viva a memória dos antepassados, as tradições e também uma forma de afirmação de identidade. No tempo da escravidão, a poesia dos pontos de jongo permitiu que os praticantes dessa dança pudessem se comunicar através desses versos cantados que os capatazes e senhores da fazenda não conseguiam compreender. Era uma forma de conversa entre eles, um diálogo secreto por meio de versos cantados carregados de mensagens. O jongo é uma dança realizada em roda, sempre que possível próximo a uma fogueira, que também é utilizada para afinar os tambores, o coro dos tambores, e ao som de pelo menos 2 tambores, chamados de tambu ou caxambu, e também o candongueiro, que tem tamanhos diferentes. 2 jongueiros vão para o centro da roda e começam a realizar alguns passos. E sempre que eles giram em sentido anti-horário. E um desses passos que acontece no centro da roda é a umbigada, que é quando esses 2 jongueiros se aproximam, levantam um pouco os braços e encostam ou praticamente encostam os seus umbigos. E para que outro jongueiro ou jongueira possa entrar na roda, é necessário que um que está dentro saia, ou os 2 saiam para que 2 outros possam entrar. E assim eles vão se revezando. Os tambores são acompanhados por cantos, puxados por um jongueiro ou uma jongueira, que puxam esse ponto, esses versos, que são repetidos pelos outros jongueiros que estão na roda, que também acompanham com palmas. Os pontos geralmente são improvisados, mas também podem ser decorados. Hoje, inclusive, para quem está envolvido com a manifestação, você já consegue identificar alguns pontos que são específicos de uma comunidade, que quem está ali envolvido com o jongo já sabe que aquele ponto foi feito por aquela comunidade. E esses pontos, como eu disse anteriormente, eles são uma forma de comunicação. Ali na roda, eles carregam uma mensagem que os jongueiros compreendem entre eles. Existem relatos que falam do poder mágico desses pontos cantados, mas isso é uma outra história. É importante frisar que a relevância da presença feminina dentro do jongo, das lideranças femininas, das matriarcas jongueiras, porque, por exemplo, ao contrário da Folia de Reis, que tem uma estrutura basicamente masculina, né, onde predomina a presença do homem dentro da manifestação, no jongo as mulheres exercem um papel fundamental.
Ao longo do século XX, em muitas comunidades com descendentes de negros escravizados, o jongo deixou de ser dançado por diversos motivos, entre eles os conhecedores da tradição que faleceram, os líderes jongueiros que faleceram e que não deixaram herdeiros, o processo de migração da população e dos praticantes do jongo para os centros urbanos, o próprio processo de urbanização das cidades e, claro, o preconceito das pessoas e da sociedade por total desconhecimento. De modo geral, no processo de modernização da sociedade brasileira no século passado e também nesse, muitos saberes tradicionais foram reprimidos ou mesmo proibidos, principalmente aqueles associados às práticas culturais e religiosas dos trabalhadores negros, ou seja, aqueles de matrizes africanas. Por outro lado, em diversos grupos e comunidades, o jongo tem sido um fator de união, de construção de identidade e de reafirmação de valores comuns, estratégia em que a memória e a criatividade são fundamentais. Diante das desigualdades econômicas, da exclusão social, do preconceito e da invisibilidade desse fazer cultural diante dos outros segmentos da sociedade brasileira, os grupos jongueiros têm desenvolvido soluções próprias que são alternativas para a preservação de seus saberes e expressões. As crianças, por exemplo, que durante muito tempo não podiam frequentar as rodas de jongo, que eram restritas aos adultos, hoje são estimuladas a participar e a aprender esses cantos e as danças de seus ancestrais, porque se trata de uma tradição em que o saber é passado de geração a geração. E atualmente também os grupos de jongo estão fazendo apresentações artísticas em diversos espaços e estados do Brasil. Atualmente, os jongueiros são em geral descendentes de outros jongueiros, ou seja, dos seus avós, bisavós, e eles guardam e ao mesmo são porta-vozes dessa memória das rodas que eles viam durante a infância, quando eram crianças, dos cantos que ouviam e das histórias que eram contadas por seus pais, avós, bisavós sobre o jongo. Essas memórias coletivas do tempo da escravidão e da abolição aparecem nos pontos cantados pelos jongueiros e revelam uma criação cultural afro-brasileira dos negros escravizados, bem como daqueles que conseguiram conquistar sua liberdade, e também dos seus descendentes nos dias de hoje. Dessa forma, o jongo e o tambor estão associados à lembrança de que seus antepassados foram escravizados, mas que, apesar de privados da sua liberdade, eles mantiveram um espaço de expressão própria que escapava ao controle daqueles que os escravizaram. O jongo, essa importante manifestação da cultura afro-brasileira, é um elemento de afirmação de identidade e de resistência cultural para várias comunidades. E é também espaço de manutenção, circulação e renovação do seu universo artístico e simbólico. E em novembro de 2005, o jongo foi reconhecido como Patrimônio Imaterial Cultural Brasileiro pelo Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, mais conhecido como IPHAN. Bom, uma imagem vale mais que 1000 palavras. Então eu deixo vocês agora com um trecho de um material que me foi cedido pelos jongueiros do jongo de Pinheiral, aos quais também eu deixo meu agradecimento. Ô, minha gente, eu vou pra Angola. Ô, minha gente, eu vou pra Angola. Acompanha minha buri, vai também. Vai também, acompanha minha buri. Vou pra Angola. Vou pra Angola. Ponto, a gente desafia contra outro jongueiro, né? Vamos dizer, minha avó tá cantando um ponto, eu entro na frente dela. Entro na frente dela, dou o machado, corto o ponto dela. Então ela canta um ponto pra mim. Então eu também tenho que desafiar ela, tenho que mandar outro ponto em cima daquela que ela mandou pra mim. Eu tenho que mandar outro ponto em cima daquele. E vai indo aí. O tambor é a raiz do jongo. Se você não tiver o tambor, não tem jongo. Porque aqui, ó, é onde te protege. Se tiver alguma pessoa na roda
com maldade, com uma coisa, querendo fazer alguma coisa com você, isso aqui está te protegendo. Então, acho que as pessoas têm que respeitar isso aqui. Eu não entro em roda de jongo, qualquer roda de jongo, sem passar no tambor. Beleza. Pronto. Aí. O tambor grande, o que eu falei, ele não muda a batida dele. A batida dele, a batida dele é esse aqui que eu bato, ó. Esse aqui, eu aprendi a bater com o tiné, né? O tiné, botava a mão nele aqui, só ficava só assim, ó. Ali no aterro, eles faziam a barraca de bambu. E ali a gente fazia a fogueira grandona, botava milho, botava mandioca, botava batata doce, botava um monte de coisa na fogueira para assar lá. 10 horas da manhã tava batendo jongo ainda. Eu vim saravar a terra que eu piso! Eu vim saravar a terra que eu piso! Ele não é diferente de nada da vida da gente. É por isso que eu falo para todo mundo. Você tem que aprender a amar a sua família, a amar o que você tem do seu lado, para você amar o jongo. Porque o jongo tem que estar dentro do seu coração. Se não tiver no seu coração, não adianta você entrar na roda, porque você vai ficar voando. Com tanto pau no mato, em baú, coroné, é coroné. Oi, com tanto pau no mato. Capim da Angola, tá capinando e tá nascendo. Capim da Angola, tá capinando e tá nascendo. Capim danado, capim da Angola, capim danado, tá capinando e tá nascendo. Capim da Angola. É isso, pessoal. Lembrando que aqui embaixo, na legenda do vídeo, eu deixei um link para um material complementar com mais textos, mais imagens, para que vocês possam se aprofundar nesse tema. Espero que vocês tenham gostado e até o próximo vídeo. Baixa, baixa, limoeiro, olha que eu quero apanhar, irmão, que eu quero tirar uma nó de olha lá, meu Deus, olha que eu trago no coração, a nossa do coração. Tira do